Bom, estamos gravando então, estamos aqui no encontro do Prof. História, da turma de 2022, não é? Para ouvir então as narrativas autobiográficas dos professores. A professora Patrícia está aqui, não é? E a gente então tem hoje uma sequência de professores que vão fazer essa narrativa e estamos gravando. Então, todos estão autorizando aqui, não é? Publicamente a gravação, tudo bem, né? Tudo bem para todo mundo, né? Então, tá bom. Então, a gente vai começar com o professor Alexandre Taran Sobrinho. Alexandre, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Alexandre Taran Sobrinho, sou professor das redes pública municipal de Cabo Frio e estadual do Rio de Janeiro. E, para começar, eu estou pegando uma experiência que vai desde a época de escola até os dias atuais. Em primeiro lugar, nada indicava, na época, que eu pudesse estar cursando no magistério, a não ser, claro, que tinha uma afinidade com geografia, tinha afinidade com a área de humanas, mas nenhuma afinidade com a área de exatas, né? Em especial física e matemática, eu era uma negação. Mas eu costumava me destacar bastante, né? Tanto é que o ensino médio todo eu nunca praticamente ficava na escola depois do horário do recreio, né? Sempre procurava um jeito de fugir, mas sempre acabava me destacando em todas as matérias. E foi numa época em que eu estava trabalhando com administradora de imóveis que eu conheci um pessoal de filosofia da UERJ e acabei me vinculando a eles, né, por diversas questões aqui, né? E aos poucos eu fui me identificando com filosofia. Até uma hora darem uma dica de um curso que existia lá no Morro da Mangueira, que para se fazer o pré-vestibular, e acabei entrando nesse curso, e isso foi em 95, acabei passando tanto para filosofia quanto para a UF em História, né? Filosofia na UERJ, e na hora da escolha acabou pesando a UF por conta de um professor que atualmente está na Rural, no Departamento de Educação, o professor Aristóteles Berino, que me encheu a cabeça falando, olha, é preferível você fazer história porque você vai trabalhar com o quê depois com filosofia, né? E isso acabou pesando a minha escolha. Em 97, foi o primeiro divisor de águas que eu nomei aqui, porque eu sempre tive problemas sérios de... Sabia que ia ser problemático isso. Sempre tive, cronicamente, problemas de... tendo dinheiro suficiente, tanto para cursar o curso, quanto para me manter, para sobreviver lá na época de 20 anos de idade, acabei passando num concurso para o SENAC, de agente administrativo. Comecei em janeiro, quando chegou no mês de julho, tomei a primeira decisão, que foi uma decisão bastante radical. Eu entreguei para a chefe da tesouraria, que eu trabalhava, né, entreguei a minha demissão, né? Ela perguntou, você tem certeza do que está fazendo? Eu falei, absoluta, é isso que eu quero. E daí fui um tiro no escuro. Foi a primeira decisão que acabei me determinando de tá cumprindo a risca. Houve dificuldades? Houve ajuda de algumas pessoas. Agradeço aqui ao professor Marcelo Badaró Matos, que me indicou um doutorando, na época da Unicamp, a estar realizando uma pesquisa no qual ele precisava fazer alguns levantamentos. Isso me manteve por um certo tempo, né? E, ao mesmo tempo, eu também comecei a entrar um pouco na política institucional. Foi uma época, em 98, que você discutia sobre a questão da candidatura própria do PT ou de você estar fazendo uma aliança com o PDT.
era uma disputa que você tinha na esquerda que perpassou a época a época da UF, e, ao mesmo tempo, também era uma época em que você estava discutindo se haveria cobrança de mensalidades. E, nessa época, acabei entrando na política estudantil. Foi uma época que tive vários bônus, vários crescimentos, mas também tive vários ônus, né? E, nesse meio tempo, acabei sendo chamado para uma bolsa na Fiocruz, simultaneamente ao momento em que eu fui também chamado por uma ONG, né? E aí foi um segundo momento de escolha. Acabei decidindo pela Bolsa da Fiocruz. Nessa Bolsa da Fiocruz, eu tive vários dissabores, né? E eu reconheço que o meu jeito de ser, minha desorganização também, atrapalhou bastante minha ida para uma perspectiva mais acadêmica, mas também o orientador não agilizou em nada, absolutamente nada. Gostaria até de deixá-lo no limbo, assim como ele me deixou no limbo na época em que ele publicou um livro, né? Colocou os agradecimentos, e sequer citou meu nome, e eu fui saber isso depois. Para se ter uma ideia, até hoje nem sei onde está o livro ou como ele escreveu esse livro, né? Mas o projeto eu participei durante 2 anos e meio pelo CNPq, e, bom, mas enfim. O maior dissabor dele foi uma terceira decisão, né? Quando, num dia, ele passando os sermões que ele costumava passar, ele falou a seguinte frase que até hoje está na minha cabeça. Se você não quiser continuar na área de pesquisa, então vai cair na área do magistério, vai trabalhar numa escola, que, para mim, particularmente, não deixa de ser uma profissão digna. E, nesse aspecto, foram 2 coisas. Eu falei, primeiro, se a área da pesquisa, se a área acadêmica é isso, eu não quero isso para a minha vida. E a segunda, principal, eu serei professor, ponto. Né? E seguir a minha vida, tanto é que eu fiz a conclusão da graduação num projeto em que procurei o professor Bernardo Costa. Eu estava na época querendo trabalhar sobre a questão como os trabalhadores se conformam diante das políticas públicas, e esse foi o meu projeto, né? Conquistas, controles e conformismos, a respeito do welfare state na Europa, né? E, a partir daí, eu fui seguir minha vida. No ano seguinte, eu fui chamado para trabalhar no pré-vestibular de negros e carentes, do Jacarezinho. Estou desde 2003 numa experiência sucessiva de magistério. Na época, uma coisa que eu não contei foi que eu tinha que substituir uma pessoa que estava entrando no doutorado na época, e não me lembro se era na PUC, estava entrando no doutorado na época, e precisava de gente para estar lecionando História do Brasil. O nome da pessoa, Andréa Prestes. Né? Para quem conhece, perante a ela, quem era eu na fila do pão. E era uma pessoa bastante prestigiada dentro do PVNC do Jacarezinho. Né? E no ano seguinte... Outra questão que esse divisor de águas é dramático. Soube da minha, então, namorada e agora esposa, Neusmar, que ela estava grávida. Né? Tanto é que o título que eu coloco desse item, eu falo A Escolha de Sofia, que foi o nome em que ela escolheu, eu prontamente aceitei esse nome. Né? Dependesse de mim, talvez se chamasse Agnes, mas eu acho que Sofia ficou de bom tamanho. Né? E foi um período em que eu não tinha nada, eu tinha... a única coisa que pode parecer uma ilegalidade aí, né? Recebi uma proposta de um professor de filosofia, né? Aliás, filosofia sempre me persegue. Recebi uma proposta de um professor que não queria abrir mão dos tempos dele da FATEC para trabalhar metade dos tempos, né? Isso na prefeitura de Nilópolis, que na época pagava o pior salário do estado do Rio de Janeiro.
ou seja, eu sobrevivi por um tempo contando com a metade do pior salário do estado do Rio de Janeiro, né? Mas foi um momento em que começamos do nada, eu me determinei a começar uma vida. E nesse começo de vida, a gente começou do zero e procurava ajuda, não tinha, né? Poucas foram as mãos que se estenderam, mas o que eu tenho hoje, né, é uma coisa que de se orgulhar mesmo, né? E isso me bate muito forte, porque foi um momento em que depois começaram as coisas a surgir. Então, logo houve o nascimento da minha filha, né? Fui chamado para São Pedro da Aldeia. Houve no ano seguinte a proposta de concurso para Cabo Frio, acabei entrando e depois fui convocado, e no mesmo tempo apareceu o concurso de Maricá, que também eu fui chamado, e durante um certo tempo eu tive que acumular 3 matrículas, ainda morando no Rio de Janeiro. Uma coisa que me bate muito fundo é que os 3 primeiros anos da minha filha eu praticamente perdi, né? Não perdi as principais descobertas dela, né? Até porque eu tinha que ficar praticamente a semana toda em São Pedro da Aldeia e ficava apenas o fim de semana no Rio de Janeiro, em Higienópolis, né? E ao mesmo tempo, quando fui chamado em Cabo Frio, eu decidi puxar todo mundo para cá, para São Pedro da Aldeia, né? A gente alugamos uma casa um pouco a 2 quadras mais abaixo onde atualmente moro, e nesse período foi um período que marcou, de certa maneira, uma indefinição para mim, entre 2009 a 2013, porque coincide com o falecimento do meu pai, coincide com a conclusão minha da Lato Sensu, que comecei a me enveredar por estar compreendendo como é que funciona a questão da apropriação do patrimônio, a princípio, quando eu fiz a conclusão da Lato Sensu. Quem me orientou foi a professora Ana Mauad. Meu pai falece em 2009, que não era uma coisa inesperada, porque meu pai era um fumante veterano e não se cuidava, morreu aos 60 anos, e foi um período em que fiquei de muita indefinição mesmo, né? E nessa experiência, recebendo uma proposta de ser diretor adjunto no Colégio Municipal Marli Cap, em Cabo Frio, e foi uma experiência que foi foi uma experiência boa e, ao mesmo tempo, bastante ruim pela equipe que tinha e pelas pessoas que estavam envolvidas, né? Foi dali que eu percebi, onde as pessoas não querem mudança ou não querem mudar, não adianta você tentar mudar. A única coisa que você vai acumular vai ser muitas vezes rancores e ressentimentos, fora um pouco de ódio, né? O único grupo que costumava vamos dizer assim, me apoiar eram justamente os alunos nesse aspecto, né? Saí da escola, acabei renunciando ao cargo de diretor adjunto, e essa mesma equipe, 3 anos depois, apareceu uma denúncia de estar desviando verba e estar desviando merenda da escola. Houve uma auditoria na Prefeitura de Cabo Frio, toda a direção foi destituída, né? Felizmente não estava lá, e depois eu tive que escutar aquela coisa: o Taran era que trabalhava, o Taran era que agilizava, né? Mas a saída do Marli Cap foi o início da grande travessia, que não concluí até hoje, né? A primeira travessia foi quando eu fui para a Escola Municipal Professora Márcia Franciscone Pereira, que estou desde 2013, apesar dos sabores e dissabores. Eu acabei crescendo bastante, porque eu sempre fui um professor que tinha maior afinidade com o NEJA, com o ensino médio, e comecei a trabalhar com o ensino fundamental, né? Trabalhando com o 8º e 9º anos, né? Que sempre foi uma área que eu sempre gostei, e hoje em dia, conforme eu já disse semanas atrás, estou começando a gostar do 7º ano. E no ano seguinte, eu fui para o Colégio Estadual Miguel Couto.
foi um colégio em que comecei a ter uma certa identificação e começou a amadurecer várias questões, né? Porque eu não compreendia como é que uma estrutura temporal ficava por tanto tempo numa beira de uma praia. Era todo o sonho de uma época de graduação, estar trabalhando numa escola na beira da praia e, quem sabe, poderia mergulhar. O único sonho que ainda não realizei é sair um dia ou entre os tempos da escola e poder mergulhar lá na Praia do Forte. Até hoje eu estou devendo esse sonho, né? Quem sabe eu não faço. Mas uma coisa que começou a amadurecer e chama essa parte de travessia, a minha ida para o Miguel Couto e Márcia Franciscone, foi quando as pessoas começaram, vem cá, por que você não faz um mestrado, não faz uma pós, por que você não coloca para frente? Eu nunca tinha tido essa dimensão, e eu já estava adentrando 40 anos. Eu falava, não, pós-graduação, mestrado, já passou meu tempo, eu acho que já acabou. Eu acho que eu deveria estar voltando no tempo e falar, ó, cabeçudo, você está com quase 50 anos e tá dentro de um mestrado. O que você diz agora, então? Né? E nessa questão, comecei aos poucos a falar, bom, talvez eu possa tentar. Foi quando, em 2015, teve um professor que falou, olha, eu tentei para o Prof. História, teve uma prova de múltipla escolha, que eu passei na primeira fase, mas não passei na segunda. Eu falei, tá, vou dar uma olhada. Passou 2016, tinha terminado a inscrição, eu falei, deixa para lá. Né? 2017, eu estava numa mesa de bar com a esposa do Rafael Peçanha, estava com uma mestranda, na época, a Fabíola, né, o Reginaldo, que foi vice-prefeito de Arraial do Cabo, e a gente estava comentando sobre isso. Era o penúltimo dia de inscrição, eu olhei para o Reginaldo falando, vamos fazer, qualquer coisa eu levo você de carona. Passa aqui em casa, eu pego o carro, a gente vai lá para o Oeste, faz a prova. Ele passou. Eu, em 2017, alterei 2 questões certas e marquei para as erradas. E olha que eu sempre falo para os meus alunos, olha, quando você marcar, a primeira questão deixa porque está sempre certa, 90% de chance de errar. Ou seja, aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas, paciência. No ano seguinte, eu falei, vou tentar de novo, né? E consegui passar na prova de múltipla escolha, né? Eu errei uma questão na prova de múltipla escolha, quase que gabaritei, mas o que me afundou foi a parte escrita, né? Que eu acho que estava um horror, eu acho que eu enchi de digos e isto és, então aí acabou uma classificação evidente, fiquei lá entre os últimos, né? E falei, deixa para lá, deixa acontecer, não vou mais tentar mais nada, deixa rolar, né? Foi quando chegou o ano de 2019, por conta de uma sugestão de um amigo meu, comecei a ler um filósofo que acabei tendo uma imensa identificação e nunca me aventurava, né? Chamado Friedrich Nietzsche. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? E o encontro dessa pessoa, acho que foi no início de 2020, quando eu estava escutando as primeiras notícias do que estava acontecendo em Wuhan, né, sobre a questão do coronavírus. Sentei numa praça que vou deixar o mistério aqui para que vocês descubram qual o nome dessa praça, que se vocês descobrirem vão saber a data do meu nascimento. E eu acho que eu não chamo de renascimento, chamo de um encontro, né? Que sacudiu bastante, porque sentado numa praça à tarde, todo mundo em casa sempre tem o costume de saber que eu, de vez em quando, eu quero ficar sozinho, quero ficar sem ninguém, eu quero dispersar um pouco. Eu estava numa situação que eu estava enfrentando um problema quando eu subia de carro para Caxambu, né?
estava com vários problemas que só fui descobrir quando voltei aqui, por conta de um detalhe do detalhe do detalhe que o mecânico me indicou, né? Tá acompanhando um tio da minha esposa que era bolsonarista, o pessoal da pousada também fazendo aquelas apologias ao que estava na presidência, né? Enfim, e eu, por conta de discordar de algumas questões, eu falei, me deixa sozinho, né? Enquanto o pessoal estava lá na praça, e comecei a meditar nessa praça. Foi ali que eu comecei a descobrir o significado, o conceito de amor fati, que eu tinha lido um pouco antes, o livro que dá o título ao título do meu memorial, que é Ecce Homo, né? Porque eu também comecei a escrever esse memorial. Foi durante a Sexta-feira Santa, eu falei, olha, se é para fazer um autojulgamento, uma autocrítica, e para colocar todos e todas o que eu sou e o que eu vim a ser, eu prefiro colocar o título que simboliza isso tudo, né? Tanto ao meu julgamento quanto a questão da ideia de amor fati, né? E aí, a partir daí, eu comecei a aceitar um pouco mais a situação, né? E comecei a pensar, olha, se eu estou aqui, se esse é o meu ponto, eu tenho que seguir em frente. Não posso parar, ou não posso querer ficar restrito a qualquer tipo de dificuldade. Então, deixa acontecer. Deixa aparecer o próximo concurso que eu irei fazer, só que veio a pandemia. E, a partir da pandemia, veio uma situação que, no ano seguinte, 2021, estavam precisando de pessoas para estar fazendo as apostilas da Prefeitura de Cabo Frio. Fui chamado, recebi o chamado pelo Zap dentro do mercado. Olhei para minha esposa, perguntei, será que aceito? Olha, quem sabe é você, não sou eu, né? E era 50% de chance de dizer não. Resolvi fazer esse 50% de chance de dizer sim, e daí descobri, olha, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso correr atrás, eu preciso saber como é que eu posso fazer para que eu possa ter mais conhecimento. Foi aí que eu me animei de fazer o mestrado, né, em 2021, né? E daí eu comecei a pensar num projeto que tinha sido fracassado na UERJ Maracanã, né? Eu falei, eu acho que eu posso fazer esse projeto melhor, que é o projeto que ora eu estou deixando para que possa estar aperfeiçoando, né? Que é sobre o Miguel Couto, e a ideia é central é mostrar como uma escola pública pode influenciar uma sociedade ao seu redor. Uma escola pública pode ter um maior impacto e ela pode dinamizar várias situações, conforme o Colégio Estadual Miguel Couto dinamiza atualmente, né? É o foco central onde se discute as questões ambientais da cidade de Cabo Frio. E encarei tanto o Prof. História quanto o mestrado acadêmico na FFP. Foi a última vez em que eu tive num divisor de águas também terrivelmente intenso, né? Porque eu agradeço aqui, gostaria de estar registrado aqui o agradecimento especial às professoras Daniele Calainho e o professor Gelson Rosentino, pelas indicações e pelas perguntas que fizeram, porque eu acho que o que era a pessoa proposta, eu acho que melhorei um pouquinho mais do que eu tinha em mãos, né? Mas, infelizmente, acabei não ficando, até por conta de uma sugestão de uma contemporânea minha que estudou na FFP, disse assim, olha, sua escolha vai acabar sendo a UF. Eu falei, olha, por quê? Eu acho que a FFP... eu não teria vergonha de estar lá, muito pelo contrário, eu até teria orgulho pelo que é o departamento, falou, olha, a sua história está lá, a sua vida está lá, querendo ou não, você não pode fugir de lá, e afinal de contas, teu umbigo está enterrado lá, só não posso procurar mais porque construíram um monte de prédio ao redor de lá da UF, né? E por conta disso, acabei tendo uma escolha que pesou bastante, né, o aspecto afetivo da UF Niterói. E, concluindo aqui,
nessa experiência ao longo de 6 meses, aí, cerca de 6 meses, tive alguns reencontros que me deram um imenso prazer, né? Não imaginava que algumas coisas fossem acontecer, eu acho que o destino seria diferente, né? Mas, felizmente, para o bem, eu quis o destino que fosse assim, né? É o tal amor fati de Nietzsche, você tem que pegar e tem que fazer o seu destino o seu melhor possível, e eu confesso que foi um período bastante pesado, foi um período que me destruiu bastante. Até a maneira como escrevi o memorial, né? Concluiu, eu tinha feito memorial na época da Semana Santa em 2022, me destruiu bastante por dentro, né? E concluí esse memorial no dia 9 de julho, né? Que marca o simbólico de uma data no local onde eu nasci, né? Aliás, 2 datas simbólicas de um local onde nasci, né? E vários eventos, várias questões que ocorreram ao longo desses 6 meses, né, me destruíram, me trouxeram uma certa depressão, me trouxeram certas questões que eu não gostaria de estar voltando, e tinha muito receio de estar voltando, mas que foram necessárias para estar me destruindo todo e estar incentivando uma reconstrução, né? E, para concluir, eu gostaria de estar deixando aqui meu agradecimento a todos e todas que estão ao longo desse curso, tanto aos que me fizeram companhia no núcleo da UERJ Maracanã, né? As pessoas que compartilharam a minha companhia, que muitas vezes não é das melhores, né? Tanto no núcleo UERJ Maracanã quanto no núcleo da UF, a todos e todas do núcleo da UF, gostaria de estar deixando meus agradecimentos especiais aos professores Daniel Pinha e Márcia Gonçalves, né? Ao professor Everardo e a professora Patrícia pela companhia, pedindo desculpas aqui pelas minhas diatribes. Gostaria de estar deixando o agradecimento, acabou aparecendo aqui a Sasha também, que não vou deixar de agradecer a você também, porque eu acho que ela aprendeu muito mais do que eu, com certeza, né? Eu ainda sou um cabeça dura mesmo. Sobretudo, a professora Maria Helena Versiani, que acho que ela tirou uma pessoa que eu achava que jamais se reencontraria, né? Ao Fábio, que me ensinou ao que significa a palavra tolerância, né? Um ateu aprendendo o que é tolerância religiosa, e aqueles que, por conta da falta aqui de estar lembrando, né? Aqueles que tiveram presentes ao longo dessa minha trajetória, se for para o bem, agradeço por estar incentivando ao que eu sou hoje, né? E se for para o mal, por eu ter encontrado uma força que eu jamais imaginaria que existiria. E, para finalizar aqui, gostaria de estar deixando meus agradecimentos especiais à minha esposa Neusimar, que eu acho que ela, se tiver um céu, acho que ela merece por estar me aturando todo dia, né? Diferente dos cursistas, diferente dos professores que me aturam uma vez por semana, né? E eu acho que querem me esquecer aos colegas de curso que também me aturam, né? Mas ela, eu acho que merece o seu por estar me aturando todo dia. A minha filha, que agora conta 17 anos, que eu tento convencê-la para a UF, mas eu acho que ela não vai acabar sendo a opção da UF, mas paciência, né? E, para finalizar aqui, né, a escrita do memorial foi uma questão que eu achava que eu não conseguiria materializar tudo que eu estou falando hoje, né?
algumas questões me doem bastante por dentro, mas eu acho que eu precisava rever tudo isso para que eu possa encontrar força, para que eu possa continuar e eu possa saber onde eu posso melhorar, para que eu possa não só aperfeiçoar como pessoa, mas, sobretudo, aperfeiçoar minha prática como professor. E aqui eu encerro deixando meus agradecimentos a todos e todas. E o memorial deu 13 páginas, não falo nada aqui, tá? Não falo nada, né? Só dar uma enquadrada aqui, tá? E nada politicamente. E obrigado a todos. Muito bom, Alexandre, muito bom. Muito obrigado, Alexandre, muito emocionante, muito emocionado e muito emocionante aí a narrativa autobiográfica do Alexandre compartilhando com a gente, né? Parabéns pela narrativa, Alexandre, né, Patrícia? Muito obrigado. Quer falar, Patrícia? Também agradecer. Fiquei emocionada ao ouvir a narrativa do Alexandre e na expectativa de ouvir as próximas agora.